Então, nós vamos falar de relações métricas no triângulo retângulo, tá bem? Vou escrever aqui. Relações métricas no triângulo retângulo. Por quê? Porque são relações que aparecem com uma certa frequência, né? E os triângulos retângulos são muito, assim, também frequentes nos conteúdos matemáticos. Então, o que é um triângulo retângulo? Vamos começar por aí. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, tá? Então, esse retângulo aqui quer dizer o quê? Possui um ângulo reto. Aí eu posso até fazer uma pergunta. É possível um triângulo ter mais de um ângulo reto? Né? E eu já respondo essa pergunta também. Não, não é possível. Porque se a gente tivesse um triângulo, ó, o que é um ângulo reto? Forma 180, né? Aqui, ó. É aquele famoso quadradinho aqui no canto, tá? Para ser triângulo, tem que ter 3 lados. Se eu construísse aqui um outro ângulo reto, eu não fecharia esse triângulo, ó, com 3 lados, né? Esse polígono com 3 lados, tá? Então, para ter 2 ângulos retos, precisa, no mínimo, ser um quadrilátero, né? 4 lados. Então, já respondendo minha própria pergunta, é possível um triângulo ter 2 ângulos retos? Não. Até porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, se eu já construir 2 ângulos com 90 graus, 2 ângulos retos, isso já dá 180. Então, já excluímos, de qualquer forma, um triângulo com 2 ângulos retos. Muito que bem. Então, nós vamos estudar algumas relações que existem no triângulo retângulo. Então, isso é muito importante. Essas relações valem para triângulos que têm um ângulo reto. Para outros triângulos, elas não vão valer, tá bom? Então, eu tenho aqui desenhado um triângulo retângulo, tá? Normalmente ele vem com um quadradinho desenhado aqui no cantinho. Eu não vou conseguir desenhar ele agora, né? Vou tentar. Aí. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. As letras maiúsculas representam os vértices, então, ó, vértice A, vértice B e vértice C, ok? Então, letras maiúsculas representam pontos. Na geometria, tudo tem nome. E um pontinho recebe... Como que eu dou nome a um ponto? Letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, como o vértice é um ponto, ó, o vértice é um pontinho de encontro aqui. Então, o nome que eu dou a esse ponto de encontro é uma letra maiúscula. O lado oposto a esse vértice, ó, esse lado aqui, é oposto a esse vértice. Então, eu chamei de Azinho. O lado inteiro, ó, toda essa medida aqui, mede A, medida A. Eu tenho aqui o vértice B. Então, o lado oposto ao vértice B é o lado Bzinho. Então, estou me referindo a esse lado inteiro. Aqui temos o vértice C. Então, o lado oposto ao vértice C chama-se, então, o lado Czinho. Ok? Então, vamos começar por aí. Onde ficam essas letras? Porque elas vão importar para a gente para fazer as relações, para fazer as observações. Quando eu pego o vértice A e traço ali um segmento de reta, né? Um pedacinho de reta, até o lado oposto, formando o ângulo de 90 graus também. Então, lembra? Aqui tinha um ângulo de 90. Quando eu traço um segmento de A até aqui, vamos chamar de H esse ponto aqui, ó. De H. Eu tenho um segmento que representa a altura desse triângulo. A altura do ponto mais alto até a base. Formando, então, perpendicularmente, né? É um segmento perpendicular porque forma um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento eu dou o nome de altura. E a altura, normalmente, na geometria, a gente usa a letra H, certo? Então, temos um triângulo aqui, certo? Deixa eu colocar o H como para não perder ele aqui, tá bom? O H da altura.
Tudo bem? Então, o primeiro momento é saber, então, o que são essas letras, onde a gente coloca essas letras. Então, aqui, a gente chama, então, de Hzinho, que representa a altura desse triângulo, então, ok? Sem preenchimento, sem contorno. Só para ficar o Hzinho ali. Ok, beleza. Quando eu fiz isso, eu consegui construir outros 2 triângulos. Vocês conseguem perceber, ó? Quando eu fiz a altura, eu passei a ter esse triângulo e passei a ter esse outro triângulo. E esses triângulos têm ângulos em comum. Vou colorir aqui um pouquinho, ó. Temos o ângulo reto aqui em cima. Aí, esse triângulo do canto tem um ângulo reto aqui. Esse outro triângulo tem um ângulo reto aqui. Muito bem. Mas, podemos perceber que esse ângulo aqui, vou mudar a cor. Esse ângulo corresponde a esse ângulo aqui, ó. Tá? E esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, ó. Só esse daqui. Então, quando eu tenho triângulos que têm ângulos de mesma medida, eles são triângulos semelhantes. Então, quando eu fiz um triângulo retângulo, baixei a altura ali do vértice A, eu encontrei outros 2 triângulos que são semelhantes entre si. Como são semelhantes, existe uma razão de semelhança entre eles. Ou seja, ou é o dobro, ou é o triplo, ou é metade, ou é um terço, todos os lados. Então, eu consigo montar relações com esses triângulos. Então, como que vai ficar? Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo, a gente consegue, então, virar ele aqui. Vou virar. Vou virar mais ainda horizontalmente, né? E eu vou colocar esse triângulo aqui, ó. Pra quê? Já a gente vai ver. Para ficar na mesma posição do triângulo de cima, né? É difícil colocar igualzinho. E esse triângulo aqui, também podemos girá-lo, certo? Assim, isso. E teremos outro triângulo aqui, ó, semelhante. Então, ó, quando eu peguei esse triângulo aqui do canto, eu puxei as suas letras, certo? Olha só. Como aqui é o ângulo reto, ó, o ângulo reto aqui. Esse aqui é o H, tá aqui. Ficou um Bzinho aqui meio que sobrando. H aqui. M aqui, ó, porque eles formam o ângulo reto. O ângulo reto. E o C, a hipotenusa aqui. Quem que é a hipotenusa? É sempre o lado maior do triângulo ou aquele lado oposto ao ângulo reto. Tá? É a hipotenusa. Quando a gente pega esse outro triângulo pequenininho, ó, H e N formam um ângulo reto e B hipotenusa. Olhando ele aqui, então, H e N formam um ângulo reto e B hipotenusa. Então, esses triângulos, eles são semelhantes. Então, eu posso colocar hipotenusa para hipotenusa, cateto para cateto, cateto para cateto. Então, para simplificar um pouco, veja bem, eu coloquei um triângulo laranja, é o maior e primeiro triângulo que a gente fez. O verde é o triângulo médio que surgiu aqui. E eu deixei aqui o triângulo azul, que seria esse triângulo do cantinho. O que eu posso, então, relacionar? O laranja com o verde, o laranja com o azul e o verde com o azul. Então, eu fiz isso, ó. O triângulo laranja é semelhante ao triângulo verde. Então, o lado A está para o lado C, assim como o lado B está para o lado H, assim como o C está para M. Então, eu escrevi isso aqui, ó.
o lado A. Isso, então, é razão, né? Proporção. Cada fraçãozinha dessa é uma razão. Razão, lembra que é uma fração que tem um contexto, né? Tem uma história. Proporção é uma igualdade de duas frações. Então, eu tenho que o lado A, eu leio assim, o lado A está para o lado C. Então, o lado A, laranja, está para o C do verde. Assim como o lado B do laranja está para o H do verde, assim como o C do laranja está para o M do verde. Então, tudo isso aqui é semelhante. Ou seja, se o A for 4 e o C for 2, por exemplo, eu percebo que um é o dobro do outro, todos os outros também serão. Tá? Isso quer dizer semelhante. Tem ângulos iguais, mas os seus lados são maiores ou menores. Agora, se eu separar, ó, olha só que interessante. Eu pego só essas duas primeiras. Ó, daqui. A para C, B para H. Aí, proporção é uma regrinha de 3, a gente pode resolver multiplicando cruzado. A vezes H é igual a C vezes B. Então, eu posso, quando tiver um problema, eu posso lembrar que o lado A vezes a altura é a mesma coisa que pegar o lado B e multiplicar pelo lado C. Vai captando essas ligações. Aí, se eu pego aqui a primeira A e C e M, então eu tenho que C vezes C, C ao quadrado, A vezes A vezes M, AM. Então, o C ao quadrado é igual ao A vezes o M. Professor, você não falou quem que é o M. Realmente, eu esqueci de falar quem é o M. O M e N são as projeções dos catetos. Estava aqui, mas eu não falei. O que é projeção? Pega esse lado C, Czinho, que é um lado cateto, perdão, forma um ângulo reto, e é como se fosse a sombra dele, abaixa ele. Quem que é, então, a projeção do C? O lado M, ó. A projeção do C é o lado M. Agora, pega o lado B. Quem seria a sombra do B, né? Como que eu projeto o B sobre a horizontal? É o N. Então, naquela relação, a gente chega aqui. Se eu pegar esse lado e levar ao quadrado, é a mesma coisa que pegar o A e multiplicar pelo M. Quem que é o A? É todo esse lado. Seria o M mais N. Certo? Calma que daí, quando a gente for vendo os exercícios, isso dá uma clareada, tá? Então, fazendo as razões entre esse triângulo maior e o triângulo médio, a gente chega nessas relações todas aqui. Dica, as mais utilizadas são essas, essa daqui e essa daqui. Por enquanto, a gente vai ver as outras. E aí, você pode fazer macetes, criar frases, relacionar alguma coisa para ajudar você a gravar. Por exemplo, essa primeira aqui, uma que meus alunos já fizeram bastante, que eu acho que fica fácil. Ainda hoje brinco em casa. Olha só, ainda hoje brinco em casa. ABC. Seria uma forma de gravar ainda hoje brinco em casa. É uma forma de gravar fórmulas, né? Ó, o A ainda hoje brinco em casa. É uma forma de gravar as fórmulas, tá? Tem pessoas que gravam numa boa fórmula, mas tem pessoas que têm que usar algum tipo de recurso para gravar. Eu mesma, essas fórmulas aqui eu só consegui gravar usando alguns macetes, porque elas não são utilizadas tanto quanto Pitágoras, quanto o Bhaskara, por exemplo. Então a gente não grava ela com tanta facilidade, pelo menos eu, tá? Essa aqui também é bastante usada. C ao quadrado igual a A vezes M. Aqui, você pode inventar também. Corno ama Maria, Carlos ama Maria, né? Inventa, né? Para ficar talvez mais fácil. Tá, agora vamos pegar o triângulo médio e o triângulo menor, que seria então o triângulo verde e o triângulo azul, já com as suas respectivas letrinhas. Então, ó, o lado C está para B, assim como H está para N,
assim como o M está para H. Então, ó, C para B, H para N, M para N. Então, são as relações de proporção e de semelhança que eles têm. Agora, separando, então, 2 a 2, ó. Essas duas primeiras estão aqui. A primeira com a última está aqui. E essas duas últimas estão aqui, certo? Daqui, qual que é mais utilizada? Esta última. Certo? Ou seja, a altura de um triângulo retângulo ao quadrado é o mesmo que pegar a projeção vezes a outra projeção. H ao quadrado igual a M vezes M. Ah, professora, tem alguma frasezinha aí para ajudar? Bom, tem. Uma que os meus alunos gravaram muito é homem manda nudes. H, aí tem que lembrar que é ao quadrado, manda M nudes N. Então, você pode inventar aí algumas coisas também, tá bom? A terceira relação é entre o triângulo maior, lembra o primeiro, que é o ABC, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, e aquele menorzinho que forma aqui, ó, no cantinho. Então, quem está para quem? O A está para B, o B está para N e o C está para H. Então, colocando aqui, também separando nas três possibilidades, a gente chega nessa, que é bastante usada também, B ao quadrado. O lado B ao quadrado é igual a pegar todo o lado A e multiplicar pela projeção N. Essa aqui, ó, apareceu de novo, né? Ainda hoje brinco em casa, que a gente viu lá em cima. Essa não é muito utilizada. Então, as que eu grifei de verde são as mais usadas, tá? Então, e tem uma outra que eu descobri esses dias que talvez possa ajudar vocês também, tá? Quando você tem num triângulo, eu vou mostrar no desenho depois que eu acho que fica mais fácil. Mas então, para facilitar, professora, onde ficam as letras, então, de todas essas fórmulas aí? As letras ficam. O ângulo reto é o vértice A, então o lado oposto é o Azinho. O vértice B fica lá no cantinho agudo, então o lado oposto é o lado Bzinho, ó. O vértice C, então, é o que sobra, né? Então o lado oposto é o Czinho. Pega o vértice A e baixa a altura, forma aqui ângulo reto. Então, esse segmento é o H de altura. A projeção do B, ó, desce o Bzinho aqui, ó, sombra do B, é o N. A sombra do C é o N. Pega o C e baixa, é o N, ok? Então, as fórmulas aqui, a gente vê lá em cima, a gente já vai repetir. O que a gente tem, então? Essa aqui é bastante usada. A vezes H igual a B vezes o C. Se a gente olhar no desenho, é possível perceber, ó, A vezes H, ó, A vezes H é igual a B, opa, ficou um pouquinho torto aqui, né? Seria legal se ficasse na mesma direção. Forma um T. Então, num triângulo retângulo, quando você tiver as informações que formam esse T, você pode lembrar dessa fórmula, então, tá? Ainda hoje, brinco em casa, tá? O que mais a gente pode perceber aqui? A escada. Deixa eu apagar esse desenho. Ó. Olha lá, o método da escada. Quando num triângulo retângulo eu conheço essas três informações, eu posso entender esse lado ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó. O C ao quadrado é o mesmo que a multiplicação dos outros dois que sobrou ali, ó. M vezes A ou A vezes o M. Método da escada, certo? O que mais? O outro lado também tem uma escada, quer ver? Do mesmo jeito que do lado esquerdo, do lado direito também. Esse B ao quadrado é o mesmo que o produto de A por N. A gente pode colocar aqui embaixo também, então. O B
ao quadrado é igual ao A vezes N ou N vezes A, certo? E tem, então, agora para acabar, o T ao contrário, né? Lembra da última? O homem manda nudes? Seria isso aqui, ó. O T ao contrário, né? Ou seja, esse ao quadrado é igual ao produto desses dois. Então, essas 4 relações são as 4 relações mais utilizadas quando se fala, então, de relações métricas no triângulo retângulo, tá? Eu volto a falar disso, mas eu quero fixar um pouquinho agora com alguns exercícios. Por exemplo, essas vão ser as 4. Depois delas, a gente vai chegar no Pitágoras, tá? O próximo assunto depois desse vai ser o Pitágoras. Então, nós temos essas 4 relações métricas. Deixa eu ver cores diferentes, né? 4 relações. Essa. E essa. Vamos ver um pouquinho onde que eu aplico, como é que eu faço isso. Então, eu separei aqui alguns exercícios bem simples, bem de aplicação direta. E vamos pensar um pouquinho como que a gente pode resolver. Calcule o valor de x nos triângulos. Bom, eu vou ampliar um pouquinho, tá? Vou ampliar um pouquinho, para ficar melhor para vocês enxergarem. Olha onde está o x aqui. Aqui. Será que eu consigo, então, escrever uma escadinha aqui, ó? Olha, se eu consigo, então, escrever uma escada, talvez nem precise lembrar das letras, né? Eu já consigo resolver isso aqui. O que eu sei? Que x ao quadrado, né? Aquele cateto ao quadrado é igual ao produto daqueles outros dois. Certo? Ou eu posso colocar as letrinhas, então, e tentar resolver pelas letrinhas. Como que eu coloco as letrinhas? O lado maior, né, a hipotenusa, é o Azinho, certo? O lado médio é o Bzinho. Esse aqui seria o Czinho. Esse seria o H, né? Esse 9 é a projeção N. E aqui é a projeção M. Aí eu vejo o que eu tenho de informação no exercício e onde eu quero chegar. Eu tenho a informação A, eu tenho a informação N e eu quero descobrir a informação B. Então, ó, já tenho a fórmula aqui, ó, BNA. Então, eu vou lembrar daquela fórmula de B ao quadrado. Ai, consigo agora escrever aqui. B ao quadrado é igual a N vezes A ou A vezes N, certo? Eu vou ter que apagar o desenho, os meus desenhos. Bom, aí eu substituo. Quem que é o B na minha continha aqui, né? Quem que é o B? Não estou conseguindo escrever. Aqui mesmo. Então, lembra que a gente colocou, então, esse aqui é o A, esse é o N e esse é o B. Então, se eu tenho B, o N e o A, eu vou usar a fórmula B ao quadrado é igual a N vezes o A. Mas a gente viu que a gente pode pensar na escadinha, né? Talvez seja o método mais simples, né? De não esquecer essas relações. Se eu consigo formar uma escadinha com as informações que eu tenho, então eu vou entender que é esse lado ao quadrado, x ao quadrado,
é igual ao produto dos outros dois lados, 9 vezes 25. Tá, encerrando isso aqui, olha, como é que vai ficar? 9 vezes 25 é 225, se não me engano. Igual a 225. E aí, para tirar esse quadrado, ó, a equaçãozinha do segundo grau da forma incompleta, né? Para retirar esse quadrado, eu passo então na forma de raiz. Então, fica x igual a raiz de 225. E raiz de 225 é 15. Então, aquele lado ali, né? Procurado o x, vale 15. Beleza? Tá, eu vou ter que apagar para ir para o próximo. Vou salvar. Vamos pensar um pouquinho aqui, então, como é que vai ficar esse próximo desenho aqui, ó. O B. A gente tem também nele, ó, o B. B. Eu posso pensar em pôr as letras, então tem que lembrar que o lado maior é o A, né? O lado, aqui no caso, seria o lado médio, né? Então, é o C que ele usa lá, o lado médio. Então, a projeção do lado C é o N. Então, eu já tenho as letras que eu preciso. C, N, A. Então, eu só preciso lembrar que a relação que envolve essas três letras é C ao quadrado e N vezes o A. Aí, eu substituo. Quem que é o C? O X ao quadrado. Quem que é o nosso N? 5. Quem é o nosso A? 9. Tá? Então, fica x ao quadrado igual a 45. Aí, eu vou colocar a raiz para lá. Aí, eu vou precisar lembrar das operações com raízes, simplificação de raízes. 45, então, é o mesmo que 9 vezes 5, a gente já viu aqui em cima. 9 vezes 5. E a raiz de 9 a gente consegue encontrar de forma exata, é 3. Então, o 3 fica fora da raiz e só o 5 fica lá dentro. Então, o nosso x vale 3 raiz de 5. Mas dá para usar, professora, pelo método da escada? Dá. Quer ver? Eu apago e tento desenhar aqui uma escada. Se nos degraus conseguir colocar esses três números, eu consigo descobrir, então, que o que está fora eu vou elevar ao quadrado e vai ser igual ao produto dos outros dois. Que, no fundo, é essa fórmula aqui, tá? Beleza, então. Vamos para o próximo e último por hoje, tá? Salvei. Vou limpar. Vamos tentar aqui o 3, porque o 3, ó, já não é parecido com os dois primeiros. Se eu for colocar as letras, ó, o ângulo reto tá aqui, o lado oposto, então, é o Azinho, né? O lado menor é o B, o lado médio é o C, e isso aqui é H. Se eu tenho, então, essas 4 letras, olha só, ainda hoje brinco em casa. Ainda hoje brinco em casa, certo? Aí pela escada também dá, daí não seria escada porque eu tenho outras letras, porém eu consigo montar aqui o seguinte, ó. Um tesão. É um tesão aqui, então como é que faz? O produto dos de cima é igual ao produto dos de baixo, tá? Ou seja, a mesma coisa que a gente fez aqui. O A tá aqui, o H tá aqui. Esse aqui é o B e esse aqui é o C. O produto dos de cima, BC, é igual ao produto dos de baixo, AH. Aí você substitui, então vai ficar 5 vezes o x igual a 3 vezes o 4, ou 4 vezes o 3. Então, x vai ser igual ao 12, aquele 5 estava multiplicando, passa dividindo. Pode deixar assim, porque já é irredutível. Pode dividir, porque por 5 vai dar um decimal exato, tá? Mas esse seria o nosso x. Belezinha?